Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente começa hoje a dividir a análise do modelo ISLM. O que foi que a gente viu na aula passada? A gente analisou as características gerais do modelo, ou seja, o modelo ISLM mede o equilíbrio simultâneo entre o mercado monetário, o mercado de títulos e o mercado de bens e serviços. Eram esses três mercados que estavam em equilíbrio simultaneamente. O equilíbrio que existia entre esses três mercados é estabelecido através de duas variáveis. Uma primeira variável, a variável renda, uma segunda variável, taxa de juros. Então, essas duas variáveis são extremamente importantes para a compreensão do equilíbrio no modelo ISLM. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai determinar a relação analítica, aliás, a relação gráfica que existe entre renda e juros no mercado de bens e serviços. Essa relação que existe entre, de um lado, renda e do outro lado, juros no mercado de bens e serviços é chamada de curva IS. Vamos ver na lousa. A curva IS, então, vai medir a relação entre renda de um lado e juros do outro no mercado de bens e serviços. E a primeira coisa, talvez uma das primeiras coisas que você possa se perguntar é o que é que significa IS. O IS significa uma igualdade entre, de um lado, investimento e do outro lado, poupança. Então, se considera no mercado de bens e serviços essa igualdade entre investimento e poupança na lousa. O I, nesse caso, vai dizer respeito a investimento, e aí investimento em inglês, investment, e poupança em inglês, que são as savings. Então, poupança e investimento, essa igualdade determinada no mercado de bens e serviços, gera a curva IS. Então, o que é que eu preciso entender sobre essa curva IS? Ela vai representar a relação existente entre renda e juros no mercado de bens e serviços, que a gente já viu na aula passada, é uma relação inversa. Cada vez que os juros aumentam, haverá uma redução na renda. Vamos marcar na lousa. Toda vez que existe um aumento dos juros, isso implicará em uma redução da renda, porque os juros se relacionam negativamente com o investimento. Então, vejam que a relação que existe entre renda e juros no mercado de bens e serviços está necessariamente associada à função investimento, que é o que está marcado ali. E aí, o que é que eu preciso considerar para desenhar a curva IS? De onde é que ela vem? Na lousa. Ela vem de três pontos fundamentais, aliás, 2 pontos fundamentais. Eu tenho que lembrar da ideia da cruz keynesiana, e eu tenho que lembrar da relação existente entre investimentos e juros, que nós já vimos anteriormente. E aí, com essas duas relações bem claras, a gente consegue determinar qual é a curva IS. Vamos ver na lousa como é que isso é possível. E aí, vejam, vamos separar o problema para ficar uma coisa bem clara. O que é que eu tenho no gráfico A? Vamos marcar na lousa. No gráfico A, eu tenho uma função investimento. Essa função investimento depende da taxa de juros, que é o que está aqui. Então, à medida que a taxa de juros aumenta, o investimento diminui. A gente já viu essa relação. A relação que existe entre investimento e juros é uma relação negativa. Por que essa relação ela é negativa? Por uma razão simples. À medida que aumenta a taxa de juros, cada vez o menor número de projetos passa a ser rentável. Por exemplo,
Se a taxa de juros é de 50% ao ano, o que é que vai acontecer? Eu preciso ter projetos, para que os projetos possam tomar financiamento de uma forma racional, eu preciso que eles deem um retorno de 50% ou mais. E aí, cada vez, uma quantidade menor de investimentos produtivos consegue dar esse nível de rendimento. Então, quanto maior a taxa de juros, menor será o investimento produtivo. Marcar na lousa uma coisa importante. A gente está falando aqui nesse I, e esse Izinho é de, vamos escrever aqui, investimento produtivo. Está aqui marcado na lousa. O que eu preciso compreender ainda? O que eu preciso analisar ainda? Eu preciso ver a relação que existe para desenhar a curva IS entre renda e despesa. Vamos ver na lousa. O que eu preciso é compreender o gráfico B, que é o gráfico da cruz keynesiana. E aí, o que é que eu quero que você lembre nesse caso? Que essa reta Y, que está aqui, de 45 graus, ela mede em todos os seus pontos que a gente está em equilíbrio no mercado de bens e serviços. O que é isso? É aquela ideia de que o PIB é igual ao DIB, ou seja, tudo que está sendo produzido está sendo consumido. É isso que explica a reta de 45 graus. O que Keynes disse? Aí eu vou utilizar, a gente já sabe isso, as premissas do modelo keynesiano, que eu tenho uma cruz keynesiana, que mostra o comportamento da procura agregada por bens e serviços. Vamos ver na lousa. O modelo keynesiano me proporciona a dizer que, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma demanda agregada, que está nessa linhazinha laranja, e eu tenho a situação em que tudo que é produzido é consumido. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu tenho que... O que acontece aqui é que nessa situação que eu vou chamar de Y2, tudo que está sendo produzido está sendo consumido. Vale lembrar ainda que, nesse caso, cada vez que eu tenho uma situação fora do ponto de equilíbrio, eu vou ter ou uma falta de produto ou um excesso dele. Então, essa é a relação que eu quero que você compreenda a princípio. Eu tenho a cruz keynesiana, que determina a renda. Eu tenho a função investimento, que determina a relação entre investimento e taxa de juros. O que é que vai acontecer? Por alguma razão, a taxa de juros aumentou, ou por alguma razão, a taxa de juros diminuiu. O que é que isso afeta? Vamos ver na lousa. Digamos o seguinte, eu estou no nível de taxa de juros R1. A uma taxa de juros R1, eu vou conseguir investir, vou ter esse nível de investimento que eu vou chamar de I1, que está aqui. Para a taxa de juros R2, eu vou ter um nível de investimento, que está aqui, I2. Um nível de investimento menor do que o investimento em R1, porque é uma taxa de juros maior a uma redução do investimento. E aí, o que é que eu vou fazer? Vamos colocar toda a economia em um equilíbrio inicial. E aí, a gente vai supor que o equilíbrio inicial é nesse ponto aqui, nesse ponto A. O que é que eu tenho nesse ponto A? Eu tenho um determinado nível de investimento e em função de R2. Então, para que eu esteja no ponto de equilíbrio inicial A, o que é preciso acontecer? Vamos ver na lousa. Para que eu esteja nesse ponto de equilíbrio inicial A, deve estar pequenininho aí, eu vou ter aqui I em função de R2. Um Rzinho, tá? Então, o que acontece? Onde é que eu estou nessa situação? Eu estou aqui nesse ponto
que eu vou chamar de ponto A. Então, é nessa situação aqui que eu estou. O que é que eu considero quando eu estou nessa situação? Que é possível colocar um gráfico que una essas duas relações, que traga a renda da cruz keynesiana, que traga os juros da função investimento. Então, o que é que vai acontecer na lousa? Vamos ver. No equilíbrio inicial A, eu tenho essa taxa de juros, R2, associado ao nível de renda Y2. Então, aqui é o ponto de equilíbrio A dentro da minha economia. Como é que eu começo a entender a curva IS? Logicamente, você já está vendo que ela está desenhadinha aí, que a gente está fazendo agora é explicar de onde ela vem. Para desenhar a curva IS, eu vou relacionar renda de um lado, taxa de juros do outro. São as minhas duas variáveis endógenas. Então, a taxa de juros foi determinada fora, e aí eu consegui resolver a minha renda da economia. Na lousa, é importante, eu tenho, para construir a curva IS, no eixo da ordenada, a taxa de juros, no eixo das abscissas, o nível de produto da economia. O que é que eu preciso compreender ainda? Imagine que por alguma razão, que por enquanto eu desconheço, a taxa de juros varie. E aí, nessa situação, você pode me perguntar, mas a taxa de juros não é endógena ao modelo ISLM, ou seja, ela não é determinada no próprio modelo ISLM? A gente vai observar aqui, embora a taxa de juros seja endógena ao modelo, ou seja determinada pelo modelo, a taxa de juros não vem do mercado de bens e serviços. Se você lembrar lá do equilíbrio monetário, a taxa de juros vem do mercado monetário. E aí a primeira coisa importante que você tem que compreender é que aqui na curva IS, no mercado de bens e serviços, não há nenhum controle sobre a taxa de juros. Existe um controle sobre o nível de renda. E aí o que aconteceu? Houve uma redução dos juros na lousa, houve uma redução de R1 para R2. Então, vamos colocar aqui, há uma redução de R2 para R1. O que acontece nesse caso aqui? Se a taxa de juros baixou de R2 para R1, isso vai gerar um aumento. Eu vou sair de 2, vou passar a investir em 1, onde I1 é maior que I2. Uma coisa importante aqui, que eu acho que eu já mencionei, mas que eu vou reforçar. Por que de vez em quando a gente chama a taxa de juros de R? Por que de vez em quando a gente chama a taxa de juros de I? E a coisa se confunde toda. Uma razão simples. Como eu estou no modelo ISLM, que pressupõe preços fixos ou preços rígidos, tanto faz se eu vou analisar a taxa de juros com o termo I, a taxa de juros nominal, ou se eu vou considerar a taxa de juros em termos de R, a taxa de juros real. Só uma observação, a taxa de juros real é a taxa de juros nominal menos a inflação. Como não há variação de preços, a inflação é zero, taxa de juros nominal e taxa de juros real é exatamente a mesma coisa, só para ficar bem claro na sua mente. E aí, vejam, houve um aumento do investimento. O que acontece quando há um aumento do investimento? Vamos ver na lousa. Há uma variação na cruz keynesiana, quase que não sai. Eu vou sair desse ponto A, vou sair, aliás, dessa curva, que eu vou chamar de E1, e vou para essa outra curva mais acima, que eu vou chamar de E2. O que acontece nesse caso? Eu vou estabelecer um novo ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de equilíbrio B. E aí, nesse novo ponto de equilíbrio, ele vai estar associado a um novo nível de renda. Um nível de renda que eu vou chamar de Y1.
O que acontece agora? Se eu unir as informações da nova taxa de juros com o novo nível de renda, eu vou ter mais um ponto quando eu considero o diagrama entre Y e X. Na lousa, o que é que eu tenho? Eu vou agora desse ponto B, que está associado a essa taxa de juros, com o nível de renda maior. Então, eu estou nesse ponto aqui, esse ponto B. Se eu unir os dois pontos, o ponto A de um lado e o ponto B do outro, eu tenho o que a gente chama de curva IS. E aí, o que é importante que você analise é que a curva IS representa o equilíbrio no mercado de serviços. Ela tem o formato decrescente. Esse formato decrescente é porque há uma relação negativa entre investimento e taxa de juros. Nessa altura, você deve me perguntar, sim, mas onde é que está entrando a poupança aqui? Na lousa. Não é necessário colocar mais. Eu posso representar a curva IS como uma ligação de 4 gráficos. Então, eu poderia colocar aqui, de um lado, poupança, do outro lado, investimento e uma curva crescente. Então, a curva IS diz que há uma igualdade entre investimento e poupança, embora esse equilíbrio determine o nome da curva, não é necessariamente importante que você entenda de onde é que vem essa definição. O que eu quero que você compreenda é que a curva IS determina o equilíbrio entre taxa de juros e renda no mercado de bens e serviços. A taxa de juros e a renda variam negativamente, porque o investimento varia de forma inversa quando se considera a taxa de juros. E aí, uma outra coisa bem importante. Qual é a inclinação da IS? É uma outra coisa que você pode se perguntar. Por que a IS tem esse formatozinho assim, com essa inclinação? Vamos na lousa. Por que eu não digo, por exemplo, que a curva IS tem esse formato aqui? Aqui Y, aqui, que a curva IS tem esse formato mais vertical. Ou que a curva IS tem esse formato aqui super horizontal. Ou ainda um formato mais intermediário, como é o apresentado. Porque eu não estou em IS1, IS2 ou IS3? Porque eu não estou em nenhum desses pontos. Eu não estou aliás, onde é que eu vou estar se IS1, se em IS1, 2 ou 3? Isso dependerá necessariamente da sensibilidade do investimento à taxa de juros. Ou seja, a inclinação da IS depende da elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Na lousa, eu vou dizer então que a inclinação da IS dependerá da elasticidade, ou, para quem não viu ainda microeconomia, sensibilidade do investimento à taxa de juros. O que é isso? Principalmente para quem não viu micro. Só terminar de escrever aqui. Imagine que a taxa de juros varia meio ponto percentual. Se o investimento aumentar em 200%, isso é uma ideia de sensibilidade. Eu variei um pouquinho a taxa de juros, o meu investimento aumentou um bocadão. Agora, imagine que eu vario a minha taxa de juros em 3%, e o investimento varia em 0,5%. Se ele variar pouco, é porque eu tenho uma baixa elasticidade. E aí, como é que eu vejo isso na curva IS, na lousa? Quanto mais horizontal for a curva, maior será a sua elasticidade.
Então, quanto mais horizontal for a curva IS, eu posso dizer que mais elástico tende a ser o investimento em relação à taxa de juros. Quanto mais vertical for a curva IS, o que acontece? Eu vou dizer que mais inelástico tende a ser o investimento em relação à taxa de juros. E aí eu posso chegar no grau máximo de inelasticidade na lousa, em que a curva IS seja exatamente vertical. Ela seja uma retinha, como essa aqui, a IS4. Então, a IS4 mostra um processo de inelasticidade. Ela é inelástica em relação aos juros. É isso que está mostrado aqui. Então, falou em variação dos juros, eu vou andar ao longo da curva IS. Se eu vou andar muito ou se eu vou andar pouco, isso dependerá da sensibilidade do investimento em relação aos juros na lousa. O que é que determina esse movimento todinho aqui? É justamente esse movimento entre os pontos A e B na função investimento. Então, o que determina se eu vou crescer mais ou menos a minha renda é o quanto o investimento varia, dado que houve uma variação nos juros. E aí, mais uma coisa que é extremamente importante que você compreenda já de agora. Todas as vezes que houver uma variação dos juros, a gente vai fazer o movimento ao longo da curva IS. E aí, de uma forma mais geral, toda vez que houver uma variação em toda vez que houver uma alteração em alguma variável dita endógena, a gente vai andar ao longo da curva. Ou seja, se houver alguma variação na taxa de juros, eu vou andar ao longo da curva IS. Se a taxa de juros aumenta, eu vou diminuir o investimento, eu vou diminuir a renda, eu vou andar ao longo da curva IS. Por que eu estou dizendo isso? Porque existirão fatores que alterarão ou deslocarão a curva IS. O que é isso? Por exemplo, vamos ver na lousa. Você não, agora ficou meio complicado, mas, por exemplo, eu vou dizer que E é igual a C1 menos CY menos T menos, beleza, mais que I em função de Izinho mais G. Economia simples, desconsiderando a presença do resto do mundo. E aí, o que é que eu observo? Que eu vou andar ao longo da curva IS, porque houve um movimento na função investimento. Mas vejam, por exemplo, eu posso deslocar a curva de demanda agregada, que é o que está expresso ali por E, na curva E1 ou na curva E2, se qualquer outra variável for alterada. Se, por exemplo, por alguma razão, o consumo autônomo for alterado, ou o nível de impostos, ou o gasto do governo, ou qualquer outra variável que possa ser deslocada, ou possa ser alterada. Nesse caso, não existirá uma variação, um deslocamento ao longo da curva. Existirá um movimento da curva, seja para a direita, seja para a esquerda. O que eu quero que você compreenda é essa separação. Por enquanto, se movimentar a taxa de juros, vai mexer a função investimento. Se mexer a função investimento, eu vou deslocar a minha cruz keynesiana, eu vou deslocar a minha despesa agregada de E1 para E2. Se eu deslocar de E1 para E2, eu tenho um novo nível de renda. E aí, esse novo nível de renda vai me ajudar a caminhar ao longo da curva. Se qualquer outra variável for deslocada lá na cruz keynesiana, seja o consumo autônomo, sejam os impostos, sejam os gastos do governo, isso não vai gerar um movimento ao longo da curva, embora haja uma variação da renda.
Isso tem que ficar muito, muito, muito claro na sua mente, porque é em cima desse ponto que a gente vai trabalhar para falar sobre as políticas governamentais. O que a gente vai fazer na lousa? A gente vai colocar uma lupa no mercado de bens e serviços, mais precisamente na curva IS, quando G varia. Logicamente, não vai fazer isso hoje, você vai fazer isso mais na frente. E aí, o que eu quero que você considere por enquanto é essa noção de deslocar a curva e andar a curva. A gente só vai andar em cima da curva IS quando houver uma variação dos juros. Está explicado na lousa bem direitinho. Na aula que vem, a gente vai falar sobre a curva LM, sobre o mercado, sobre o equilíbrio que acontece no mercado monetário. Para que seja possível compreender como é que a curva LM existe, a gente vai considerar mercado monetário e mercado de títulos e a relação também entre taxa de juros e renda. A gente vai falar sobre a curva LM na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá!